Na sua última série, você parou porque o músculo não conseguia mais ou porque ficou desconfortável? Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas e essa diferença pode ser exatamente a razão pela qual você treina há meses, às vezes até anos, e ainda não tem o resultado que o seu esforço merece. Não é falta de dedicação e não é falta de frequência. É que você provavelmente está parando no momento errado e isso tem uma explicação científica. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar aqui vai mudar permanentemente como você treina. O que acontece na maioria dos treinos? A mulher está executando a cadeira extensora, por exemplo, ela faz a primeira repetição, a segunda, a terceira, e ali por volta da 10ª repetição, começa aquela sensação de queimação. Na 12ª, essa queimação aumenta ainda mais. E aí vem o pensamento de, tá bom, eu já trabalhei o músculo. Ela para, segue para o próximo exercício. E sabe qual que é o problema? Ela tinha facilmente mais 5 ou 6 repetições nessa série. O músculo não estava nem perto do limite real. E o desconforto, ele era apenas o início de um trabalho verdadeiramente produtivo. Mas também existe o outro lado, e esse é igualmente importante. Também existe a mulher que continua além do ponto certo, que insiste em mais uma repetição depois que a técnica do exercício foi embora, e que confunde sofrimento com produtividade. Essa também está errando, só que de uma forma que pode custar muito mais caro. Hoje eu vou te mostrar onde fica exatamente o ponto certo e a ciência que explica isso. Vamos começar pelo conceito técnico. A falha muscular concêntrica é o momento em que o músculo, mesmo com o esforço máximo e com a técnica preservada, não consegue mais completar uma repetição. É quando a capacidade de contração se esgota, mesmo com a técnica feita de forma segura. E a palavra-chave é forma segura. Não é quando você perde a postura, não é quando você balança o corpo. É quando o seu músculo simplesmente não responde mais e a execução continua segura. E por que chegar próximo a esse ponto importa tanto? A resposta está em como seu sistema nervoso recruta fibras musculares. Quando a gente utiliza uma faixa de 10 a 15 repetições, que é o comum no treino da maioria das pessoas, nas primeiras repetições de uma série, você usa principalmente as fibras de contração lenta, que são mais resistentes à fadiga, mas com um menor potencial de crescimento. E conforme essas fibras se cansam, o sistema nervoso central recruta fibras adicionais para manter o movimento. E as últimas repetições, aquelas repetições próximas à falha, são elas que ativam as fibras de contração rápida, que são exatamente as fibras com o maior potencial de hipertrofia. Quando você para cedo demais, essas fibras não são ativadas. Em 2022, pesquisadores publicaram no Journal of Sport and Health Science uma meta-análise que compilou dezenas de estudos sobre treino até a falha. E a conclusão foi a seguinte: treinar próximo à falha garante recrutamento máximo de unidades motoras e aumenta significativamente o estímulo de adaptação. Traduzindo, se você para cedo demais, o seu corpo não recebe o sinal correto para crescer. Ele recebe um estímulo que conseguiu lidar com conforto, e músculo não cresce quando está confortável. Mas um ponto importante que a maioria das pessoas ignora é que a falha muscular não é um conceito único. Existem 5 tipos completamente diferentes e confundir um com o outro pode estar sabotando os seus resultados ou, pior ainda, te lesionando. Eu vou te apresentar os 5 tipos agora, cada um com uma implicação completamente diferente no seu treino. O tipo 1 é a falha técnica. Esse tipo de falha é quando a execução perde qualidade antes do músculo estar exausto. E aí as compensações aparecem e outros músculos assumem o trabalho. No agachamento, por exemplo, são os seus joelhos entrando, na rosca direta é quando o seu tronco começa a balançar, em um glúteo cabo é quando a lombar começa a movimentar excessivamente. Esse tipo de falha deve ser um sinal de parada imediata, não porque você desistiu, mas porque continuar depois desse ponto não gera resultado, gera risco. O tipo 2 é a falha muscular concêntrica. A falha muscular concêntrica é quando o músculo não consegue mais contrair e vencer a resistência, mas a técnica permanece segura. Esse é o tipo de falha que você quer atingir em exercícios isolados e em máquinas. O tipo 3 é a falha muscular excêntrica. Diferente da falha concêntrica, que é uma falha de contração, aqui você não consegue mais frear o movimento, ou seja, é quando você falha na fase de alongamento do músculo. O músculo ele tem capacidade de gerar força na fase excêntrica, mais do que na fase concêntrica. E por isso que essa falha ela vem depois. Ela sinaliza um nível de exaustão muito mais intenso e só faz sentido em contextos muito específicos
e avançados. O tipo 4 é a falha neural. Nesse tipo de falha, o limite não está no músculo, está no sistema nervoso central. A comunicação entre o cérebro e o músculo fica prejudicada e o seu movimento perde coordenação, mesmo sem o músculo estar completamente exausto. Você começa a sentir um trabalho descoordenado, mesmo com a energia aparente. E temos o tipo 5, que é a falha muscular psicológica, provavelmente a mais comum. É quando o limite é imposto pela mente antes do corpo chegar no seu real limite físico. A queimação, o desconforto, o esforço crescente, tudo isso dispara uma resposta mental de parada. Mas o músculo ainda tinha capacidade de continuar. Com o tempo e experiência, você aprende a distinguir desconforto produtivo de dor real. E é nessa distinção que o resultado acontece. Agora que você conhece os 5 tipos, vem a distinção mais crítica de todo esse conhecimento. A linha que separa resultados de lesão. A falha técnica não é apenas inadequada, ela é perigosa e deve ser evitada de forma não negociável. Existe uma cultura no fitness que glorifica a dor e ir até o limite, não desistir. E eu respeito a intensidade, mas existe uma linha tênue entre esforço inteligente e esforço destrutivo. Essa linha é técnica. Quando a técnica se perde e você continua, 3 coisas acontecem simultaneamente. Primeiro, a carga deixa de ser sustentada pelos músculos e começa a ser absorvida por articulações, ligamentos e discos intervertebrais, que são estruturas que não foram desenhadas para isso. No agachamento com a lombar arredondada, você está jogando carga de cisalhamento nos discos lombares. No desenvolvimento com os ombros instáveis, você está sobrecarregando o manguito rotador de forma assimétrica. Você pode não sentir nada no momento, mas o microtrauma, ele acumula e um dia a conta chega. Vierkochanski e Sif, em Super Training, uma das obras de referência em ciência do treinamento, documentaram o seguinte: a sobrecarga inadequada em estruturas passivas é a causa primária de lesões crônicas no treinamento de força. Não são lesões agudas que acontecem de repente, são lesões que se acumulam discretamente, repetição a repetição, treino a treino, até que se tornem inevitáveis. A segunda coisa que acontece: o estímulo no músculo-alvo despenca. Quando compensações aparecem, outros músculos assumem parte do trabalho. Você está gerando uma fadiga sistêmica, mas o músculo que você realmente quer desenvolver está recebendo, em vez de mais estímulo, menos estímulos específicos para gerar hipertrofia. Ou seja, você emprega mais esforço e tem um resultado menor. Essa é a matemática da falha técnica. O não negociável é o seguinte: a falha muscular só é falha muscular se a técnica permanece segura. Uma compensação apareceu, a série acabou. Não porque você desistiu, mas porque continuar não serve mais para o seu objetivo. Parar com a técnica preservada é inteligência e não fraqueza. Agora vem a aplicação prática de tudo isso. Onde é seguro buscar a falha? É seguro buscar a falha em exercícios isolados e em máquinas. Uma cadeira extensora, por exemplo, uma mesa flexora, uma cadeira abdutora, uma elevação lateral, um glúteo com cabo. Por quê? Porque o treino até a falha geralmente tem um impacto no seu sistema nervoso central, principalmente quando ele é feito com exercícios compostos, como por exemplo um agachamento. Isso acaba prejudicando o volume total do seu treino, que é um dos fatores fundamentais quando a gente fala de hipertrofia muscular. Nos exercícios compostos livres, como agachamento, levantamento terra, um supino com barra, a estratégia é usar as chamadas repetições de reserva. E falando sobre isso, a ciência também nos mostra algo importante. A mesma meta-análise de 2022 que eu citei antes chegou a uma conclusão que vai contra o que muita gente acredita no fitness. Quando o volume total é equiparado entre os grupos, entre o grupo que treinou até a falha e o outro que parou antes, os ganhos de força e hipertrofia foram similares. Mas o grupo que parou antes da falha apresentou menos fadiga crônica, menos dores articulares e conseguiu manter a frequência de treino superior ao longo do tempo. Ou seja, resultados iguais, sendo que em um dos casos um corpo mais preservado, um treino mais sustentável, e essa é a inteligência por trás de parar antes da falha nos exercícios compostos.
e existe uma estruturação específica para você aplicar isso dentro de uma sessão. Nas primeiras séries de um exercício, composto ou isolado, você vai parar 2 a 3 repetições antes da falha. Você vai acumular volume com qualidade e só em exercícios isolados ou na última série de exercícios compostos, você vai explorar o limite real. E outro dado que muda completamente como você enxerga os exercícios compostos é o seguinte: com cargas acima de 80% do seu máximo, o seu corpo já recruta todas as unidades motoras desde a primeira repetição, porque precisa dessa força toda para mover a carga. Isso significa que quando você agacha pesado com técnica, parando de 3 a 5 repetições antes da falha, você já estimulou de forma efetiva todas as fibras disponíveis musculares. Você não precisou arriscar a sua lombar nas últimas repetições para conseguir o mesmo resultado. E por fim, a estrutura ao longo do tempo. Não use a falha de forma crônica em todos os seus treinos. Use como uma ferramenta de intensificação em blocos específicos. Semanas de acumulação longe da falha, seguida de semanas de intensificação com falha estratégica, seguidas de um deload. Progressão planejada e não uma intensidade aleatória. Resumindo, existem 5 tipos de falha muscular e confundir uma com a outra tem consequências reais nos seus resultados e na sua integridade física. Parar cedo demais significa deixar fibras com estímulo insuficiente e continuar além da falha técnica significa risco, desgaste e padrões ruins gravados no seu sistema nervoso. O ponto certo existe, a ciência documenta onde ele está e agora você sabe. Se esse conteúdo fez sentido para a sua realidade, se inscreva no canal. Toda semana tem um vídeo com esse mesmo nível de profundidade. Nos vemos no próximo vídeo.